Irmãos, é uma história bem conhecida, né? Quem aqui já ouviu falar da história de Davi? Deus começou a trabalhar no meu coração a respeito dessa palavra. Eu já li a história de Davi, já escutei ela por muitas e muitas vezes. Mas é tão engraçado que esses dias eu fui dormir com um dos meus meninos e ele pediu uma historinha. Eu falei, vou pôr no celular para você porque eu tô tão cansado, pode ser? Ele falou, pode. E quando eu coloquei a história de Davi, olha como Deus é tão incrível. Aquela historinha infantil e o Espírito Santo falando, tá vendo? Tá vendo como que é? Tá vendo que Davi passou? A criança lá dormindo e eu prestando atenção no restante da história. Porque Deus fala da maneira dele, da forma dele. Ele usa quem ele quer para falar. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor que Davi não era de uma linhagem real. Davi não seguia uma sucessão de reis. Ele não estava lá, opa, eu sou o próximo rei. Davi era filho de Jessé e ainda tinha mais 7 irmãos. Ele era o menor da casa. Certa feita, a palavra do Senhor nos diz que Samuel então foi impulsionado por Deus. Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, porque Saul já não fazia mais a vontade de Deus. Saul era quem reinava em Israel naquela época. Então quando Samuel chega lá, aquela mesa está repleta de homens. Eu acredito que eles ainda não tinham se assentado, porque Samuel não permitiu que eles se assentassem até que o último chegasse. Então Samuel olha para todos aqueles homens. Eu imagino, pastora, que estranho que deve ter sido para ele. Mas Deus mandou eu vir até aqui, eu estou olhando para a cara desse povo tudo. E Deus ficou quietinho. Deus não fala mais nada. E o Deus é esse. A esse Deus rejeita. Deus é esse. E Deus foi rejeitando todos. Já não resta mais nada para Samuel a não ser perguntar para Jessé: acabaram-se os moços? Jessé fala: não, ainda tem um que está lá no campo, apacentando as ovelhas. Ele é o menor, sabe? Eu não pensei que fosse ser ele, né? Mas Samuel manda buscar Davi. E quando Davi chega, o Senhor fala com Samuel: é esse que eu tenho escolhido, unge ele. A promessa veio sobre a vida de Davi. Nós olhamos para a palavra do Senhor, mas nesse momento, Davi recebe uma promessa, Davi recebe uma palavra, mas acontece alguma coisa de diferente? A vida de Davi continua a mesma, só que agora ele vive embaixo de uma palavra, embaixo de uma promessa. Nós vivemos nos últimos dias tão ansiosos que nós nem sabemos mais esperar as promessas de Deus. Deus promete e diz, fala assim: ó, irmã Maria, eu vou fazer isso na tua vida. A irmã fala: Deus, mas o Senhor falou que ia fazer já faz 1 semana que eu estou aqui pelejando e nada acontece. Irmãos, Deus fez uma promessa sobre a vida da minha mãe. A minha mãe, ela veio, a igreja era aqui mesmo, né? Só que era outra igreja. E todos os dias ela orava pelo meu pai, por mim e pelo meu irmão. Só que meu pai, quem vê o meu pai hoje trabalhando na igreja, pregando, não imagina o que nós passamos com a tal da cachaça, né? Quem? São poucos os filhos que nunca passaram por isso, né, Jana?
Então minha mãe orando pela vida dele, até que um dia Deus levanta uma pessoa para fazer uma promessa sobre a vida dela. Um pregador que eu não sei te dizer o nome, mas ele chamou ela e falou assim: filha, Deus vai cumprir aquilo que você pediu no seu coração. Se em uma semana Deus não resolver a sua situação, você pode pegar o meu telefone com o pastor e ligar e dizer: ó, o senhor é mentiroso. Irmãos, a minha mãe chegou lá em casa, sabe aquele culto abençoado que vai até lá para as 10? O homem tonto, esperando a irmã que estava no culto até 10 horas da noite. Mas foi terrível, só que ela estava embaixo de uma promessa. Davi estava debaixo de uma promessa, e vai chegar o momento da promessa se cumprir na tua vida. Só que eu queria dizer para você, escrever errado aqui, né, irmão? Cadê o menino? Seria o gigante aqui, tá? O gigante faz parte da promessa. Amém? Vocês querem encontrar com o gigante na frente aí? Quem quer? Oh, glória a Deus, manda o gigante sobre a minha vida para mim lutar contra ele. Ninguém quer, né? Mas como eu falei para vocês, Davi não era de uma linhagem real. Só que um dia vem um homem enorme. A palavra do Senhor nos fala que ele tinha quase 3 metros, cheio de armaduras. Eu imagino que as armaduras eram feitas ali exclusivamente para ele, né? Ele era diferente. E ele afronta o exército de Israel. E Davi estava fazendo o quê? A Bíblia nos diz que ele continuava apacentando as ovelhas, e que hora ou outra ele ia lá em Saul e voltava a apacentar as ovelhas de seu pai. Só que quando ele chega perto de Jessé, Jessé diz: olha, filho, cata esses alimentos, esses pães, esses queijos, e vai lá no campo de batalha, levar para os seus irmãos, e me traz notícia deles, me fala como que eles estão. Davi chegou lá e estava todo mundo alvoroçado, todo mundo falando, sabe? Quando acontece alguma coisa nova na cidade, aonde você vai, estão falando. Você sai na rua, as pessoas estão: nossa, vocês viram, colocaram um celular enorme ali no centro, ali, ó. Estava todo mundo querendo saber o que estava acontecendo. Então Davi chega e pergunta: que alvoroço é esse? O que está acontecendo? Aí a palavra do Senhor nos diz que vocês viram aquele homem, ele veio desafiar o exército de Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará o quê? A sua filha em casamento. Olha aí, Davi entrando para a sucessão real. Davi fazendo parte ali da monarquia de Israel. Deus começando a cumprir a promessa. Deus não precisava de nada disso, mas Deus fala assim: você quer? Eu prometi, eu faço, eu cumpro, mas você vai ter que lutar contra o gigante para conquistar. As coisas de Deus são conquistadas. A palavra de Deus nos diz que o céu é tomado à força, é para aquele que vencer. Então nós vamos ter que lutar até o último dia, para entrar no reino dos céus, e cantar diante do Senhor dos senhores que Ele é santo. Não adianta você pensar que é tudo legal, eu vou na igreja, tem um louvor legal, um som para a glória de Deus, nós vamos ter um som legal ainda, profetizo. Tem uma pregação ali, que a gente sai de lá motivado a levantar na quarta-feira de manhã,
e trabalhar, lutar pelo dia. Mas haverá muitos gigantes até nós chegarmos lá. E o maior gigante para a salvação está onde? Dentro de nós. A palavra do Senhor, então, resumindo, todos conhecem essa história, eu creio, né? Ele então ali vai diante de Saul, se dispõe a lutar pelo gigante, não consegue vestir as armaduras porque ele era muito pequeno. Então ele vai lá na beirada do rio, pega 5 pedras, vai contra o gigante e vence aquele gigante. Ele começa ali a conquistar a promessa dele. O gigante fazia parte da história. Era necessário o gigante aparecer na vida dele para que ele tivesse reconhecimento do rei e reconhecimento do povo. O que você tem enfrentado? O que Deus tem colocado diante de você? Eu me lembro quando eu falava com o Senhor: Senhor, eu quero estudar, eu quero fazer esse curso. Ah, irmãos, as pessoas sempre me lembravam do gigante que estava diante de mim. As pessoas sempre olhavam para mim e diziam: você vai fazer faculdade como? Você não tem dinheiro, é muito caro. Mas eu só conseguia olhar para o tamanho do Deus que eu tinha e para a promessa que Ele tinha me feito. E Ele cumpre, Ele cumpriu na minha vida, Ele cumpriu na vida de Davi, Ele cumpriu na vida de todos os homens da história da Bíblia, e Ele vai cumprir na sua. Mas o gigante vai estar lá. Se você quer estudar e Deus fez uma promessa para você, para ser Deus que fez, para ser Deus que cumpriu, você não vai ter dinheiro, não mesmo. Se Deus olhou para você e falou assim: olha, você vai cantar e vai levar o louvor dos céus por toda essa terra, você não vai ter voz, porque é Deus que vai fazer. Se Deus olhar para você e disser: olha, você vai pregar o evangelho no mundo todo, você vai ser quase um analfabeto que não sabe nem ler sem tropeçar as palavras, porque é Deus que vai fazer. Se Deus disse, Ele faz na tua vida. Se Deus falou que vai te colocar num lugar de destaque, vai ter gigante. Vai ter gigante, e vai ter pessoas para olhar para você e falar: olha o tamanho do gigante que está lá na frente. Você não tem condições de lutar com ele. Mas nós podemos escolher tomar posse da bênção de Deus, ou fazer como aqueles espias que foram com Josué e Caleb. Eles saíram do Egito, passaram ali os 40 anos caminhando até a terra prometida. Mas quando eles chegaram, Moisés falou assim: ó, vou eleger 12, vocês vão lá olhar a terra prometida. Os outros 10 voltaram e falaram: olha, tem condição não. Se vocês verem o tamanho dos gigantes que tem lá, é impossível tomar posse daquela terra. Já Josué e Caleb, olha, até tem os gigantes lá, sabe? Mas se você vê o tamanho dos cachos de uva, o tanto que aquela terra produz, o tanto que as coisas são boas, Deus prometeu mesmo, está lá prontinho nos esperando, é só tomar posse. O que Deus prometeu para você?
Ei, calá. Calá, basore canta lá. Calá, Deus tem feito promessa para pessoas neste lugar, mas você precisa acreditar no que Deus falou. Você precisa olhar para a promessa e almejar ela todos os dias e falar: Senhor, eu vou tomar posse daquilo que o Senhor colocou diante de mim. Querido, se você olhar para a dificuldade, se você olhar para o mar que está diante de você, você jamais vai tomar posse daquilo que Deus prometeu. Ei, Deus te prometeu, a terra está lá, a sua função é ir até a promessa, porque Deus já fez na tua vida. Mas nós, irmãos, muitas vezes nós duvidamos muito. Esses dias eu achei até que eu estava ficando maluco, sabe, pastor? Eu passei tantas dificuldades nos últimos meses. A igreja toda, eu acho que sabe tudo que eu passei. Mas eu estou debaixo de uma promessa. Só que dessa vez não foi um homem que disse assim: olha, Deus manda eu te dizer. Deus falou aqui, ó. Deus falou claramente para mim: olha, você confia em mim, então abre mão desse serviço que você está. Para os que não sabem, eu estava concursado já há 5 anos na prefeitura, porque eu prometi o que está no teu coração. Gente, eu parei no meio da rua assim, ó, fiquei igual uma estátua, olhando as árvores, escutando a voz. Mas chegou o momento que o gigante estava já me afrontando tanto, que eu falei: Senhor, abri um concurso, é para o Estado, é para o mesmo serviço que quase me matou, que me fez tomar remédio para ansiedade, que tirou a minha paz. Mas o senhor não acha que eu deveria voltar para lá, não? Eu vou ganhar um pouquinho mais, brinquei com as irmãs aqui. Aí dá para pagar um psicólogo, né? Dá para... A gente aguenta. O que a gente não faz para sustentar uma casa, para dar o melhor para os nossos filhos? Só que nós esquecemos que Deus também quer dar o melhor para nós. Então eu fui e fiz a inscrição da prova. Eu me arrependi 1 milhão de vezes, mas eu disse: agora eu fiz, eu vou. E esses dias eu indo para a roça na moto, eu falei: Senhor, vamos fazer um acordo aqui. Eu renuncio todas as minhas vontades, todos os meus sonhos, todos, para que sejam cumpridos os seus sonhos em mim. Pai, mas tem uma coisa: o Senhor sabe o quão fraco, inseguro, indeciso que eu sou. Se for para mim fazer esse concurso e passar e sofrer lá, e o Senhor falar para mim depois: ó, não era para você ter voltado para lá, o Senhor não deixa eu passar, não. Mas também não quero ir muito mal para passar vergonha, não, Deus. Não, aí também não. Então eu fui, irmãos, e fiz o concurso. Minha esposa estava ganha, não ganha, eu num sono, numa canseira. Viajei 4 horas para fazer uma prova. Sentei lá, eu já não estava nem enxergando mais. Vocês terem noção, a primeira página eu acertei tudo. Da segunda para frente eu não estava conseguindo mais ler. Aí foi decaindo, né? Quando saiu o resultado, eu fui muito bem, mas eu não classifiquei.
E eu fiquei triste. Aí eu deitei na cama assim, triste, o Espírito Santo já falou assim: ué, era eu que tinha falado com você e te feito a promessa, você não estava doido, você não me pediu, eu fiz do jeitinho que você pediu. Gente, Deus faz com os mínimos detalhes, Ele cuida de nós de uma forma tão especial. Talvez você esteja lá, deita a cabeça assim no travesseiro, fala: Deus, parece que o Senhor esqueceu de mim. Ele não esqueceu não. Você sabe, quem aqui tem filho pequeno, já teve, né? Quem que tem filho aqui? Você sabe quando os filhos começam a dormir? Não sei se é só eu que faço isso. Você levanta da cama, vai lá na caminha deles. Deus faz assim com você. Deus levanta do trono de glória, vai lá na tua caminha e fala: filho, eu estou cuidando do teu sono. Filho, eu estou cuidando da tua família. Filho, eu estou cuidando dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus filhos. Aonde eles estão, eu estou cuidando de tudo. Mas nós temamos em olhar só para o gigante, para a dificuldade. Davi podia ter dito: Senhor, eu não tenho nada a ver com isso não. Bem que eu queria casar com a filha do rei. Mas o Senhor prometeu, o Senhor dá jeito, faz milagre, me coloca lá dentro do palácio, mas eu não vou lutar nada não. Então eu vim nessa noite para te dar um recado. Você vai ter que lutar. Ah, você não vai ter dinheiro. Ah, você não vai ter força. Se Deus quiser, Ele faz igual Ele fez com Jó, Ele tira até a tua saúde, Ele permite que a tua saúde vá embora, para na hora que tudo acontecer, Ele dizer: olha, foi eu que fiz.